Não um, mas dois! Bom dia! Bom dia. Olá, bom Sejam dia. bem-vindos! Tudo bem? Olá, Hugo, olá, João. Olá. Isto aqui, qualquer semelhança é pura coincidência. Mais ou menos. Não é? Ou não? Sejam bem-vindos. Obrigada, Obrigado. Hugo. Obrigada, João, por estares cá Obrigado. também. Hugo, é o teu irmão gêmeo, certo? Exatamente, nota-se. Nota-se, claro. Gêmeo verdadeiro, Verdadeiro, como sim, se costuma sim. dizer. E que, de resto, partilha contigo algumas preocupações. Sim. Até porque é nutricionista e, portanto, há aqui a questão da alimentação é algo que vos une também do ponto Claro. de vista profissional. Claro, E começava sim. por aí, não é? Sim, a alimentação é transversal, eu diria que a todos os profissionais de saúde, aos pais, a toda a gente que lida com crianças. E eu estava a ouvir e, efetivamente, é um momento de alguma ansiedade, quando se começa a selecionar o que dar, o que não dar, e preocupação também, para tentar que as nossas crianças se alimentem em quantidade e em qualidade suficiente. Que isso é a chave, é a quantidade e a qualidade. Às vezes as pessoas escolhem só uma e quando se escolhe só uma, geralmente não bate muito certo. Muito bem. Olha, o que pode ajudar a tudo isto, e já lá vamos falar aqui de algumas questões que nos preocupam, acho que é os três. Sim. Eu não sendo dessa área, também absorvo muito do vosso conhecimento. Transversal, és mãe. Sou mãe, não é? Claro. Portanto, vou aprender. O João acabou de lançar um livro que tem ali de lado e começava por aí, chamado O Duelo dos Alimentos, que, para quem está preocupado com estas questões alimentares, pode ser muito pertinente, certo, João? Sim, eu penso que sim. Aliás, o livro foi escrito exatamente com o objetivo de, no fundo, simplificar um pouco as nossas escolhas alimentares, porque todos os dias nós temos que lidar com muitas escolhas alimentares, e neste livro o que eu faço é, exatamente como refere o título, colocar dois alimentos frente a frente, faço uma análise do ponto de vista de calorias, de macronutrientes, de vitaminas e de minerais, vejo quais são as mais-valias de um, as mais-valias de outro, Certo. e depois haverá um veredito e vamos ver quem é o vencedor do duelo. Porque há muitos... O Hugo falava aqui da quantidade e da qualidade, e tocando aqui muito na questão da qualidade alimentar, que eu acho que hoje ainda bem é uma preocupação maior dos pais e dos educadores, há muitos mitos e muitas verdades associadas a esta questão da alimentação. Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que a nutrição vive a era de ouro, porque nunca tanto como agora se falou da alimentação e toda a gente está preocupada com o que come, quando come, como come. Quando há muito interesse, também corremos o risco de haver alguma desinformação, porque no fundo todos comemos, mas isso não nos torna a todos especialistas na área da alimentação. Não, de todo. E, portanto, é fundamental nós termos informação e depois termos espírito crítico para filtrar aquilo que de facto faz sentido e para o qual existe algum suporte, alguma evidência, e aquilo que são apenas as modas. Claro, porque há muitas modas, não é? Há muitas. E vamos falar de algumas mais à frente aqui no programa, e se calhar pegava na tua deixa, porque... Curiosamente, fala-se muito da questão do açúcar e dos dados da obesidade, que, infelizmente, e ao contrário do que poderia parecer, continuam a aumentar. Sim. Certo? Mas antes de irmos à questão da obesidade e do açúcar, que me parece que já focamos algumas vezes aqui no programa, eu gostava de falar da questão da proteína. Sim. Porque dados recentes falam de um excesso proteico que as nossas crianças hoje em dia acabam por aportar. Proteína é essa que vem, e acho que começámos por aí, da vaca, da carne e do peixe, mas sobretudo também muito do leite. Do leite dos derivados, exatamente. Esta questão da proteína foi um pouco uma surpresa, digamos assim, principalmente, se calhar, para a população geral, porque nós importamos muito dos conhecimentos que temos dos adultos e tentamos transpô-los para as crianças. E não é bem assim. Particularmente nos primeiros 2, 3 anos de vida, em que as crianças estão num desenvolvimento que nunca mais vão ter ao longo de todos os anos que vão ter pela frente. Portanto, as necessidades nutricionais nessa etapa são diferentes, não só para o crescimento naquele momento, mas, acima de tudo, para programar a forma como o organismo vai lidar com os nutrientes daí para a frente. Sim. E aquilo que se constatou é que o excesso de proteína, por si só, é um fator de risco para a obesidade, para doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, para diabetes, para uma série de doenças que têm por base uma alteração do metabolismo e da utilização da energia. É quase como se puséssemos ali um chipzinho que vai Exato. comprometer depois... Que vai desprogramar, ou melhor, não é desprogramar, não vai programar corretamente a utilização. E à custa disso, temos este risco aumentado a médio e longo prazo, muito fruto desta falta de programação nos primeiros meses e anos de vida. E a proteína, aquilo que se constatou é que, efetivamente, é um marcador dessa programação metabólica. E temos de ter cuidado, porque a proteína vem em todos os alimentos que a maior parte das pessoas acham que são nobres e que geralmente terminam em inho, que é o leitinho, a carninha, o peixinho, o ovinho, e as pessoas deixam cair um pouco o resto
para darem em excesso estes alimentos, achando que são alimentos que não fazem mal. Mas tudo que seja em excesso faz mal. Isto leva-me mais uma vez, e falando aqui também com o João, com aquela questão dos mitos e das verdades, porque o que nós sempre ouvimos as nossas avós dizer, não é? Não queres o arroz ou não queres os legumes, deixa lá, come pelo menos a carninha. Exatamente. E, portanto, há aqui uma questão de geracional, um ciclo geracional que é importante, se não quebrar, pelo menos atenuar, não é? Ou até, eu diria, atualizar, porque antigamente também não havia a disponibilidade alimentar que existe agora e, portanto, as porções de carne, de peixe, de laticínios também não eram tão abundantes como são agora. E havia uma necessidade de compensar a falta de abundância com o consumo da dose que estava estipulada. Neste momento não, temos alimentos muito abundantes e, portanto, come só a carninha, só que a dose de carninha é uma dose muito grande e, se calhar, a criança não precisava de comer aquilo tudo. Então, e a minha pergunta é, o que é que a criança precisa? Há aqui algum indicador, alguma regra que nós possamos dar aos pais que estão lá em casa para terem uma ideia do que é que seria apropriado? É assim, a criança vai precisar de uma alimentação equilibrada e ajustada, como o Hugo disse, às suas necessidades, porque a taxa de crescimento é muito superior à taxa de crescimento que vai encontrar em fases mais tardias da infância, e obviamente depois deixaremos de crescer. As necessidades nutricionais para o desenvolvimento e para a maturação, porque nós também achamos que quando se dá o nascimento já temos todos os órgãos completamente desenvolvidos, não é verdade, e portanto precisamos de dar tempo para a criança sofrer etapas do desenvolvimento cruciais durante os primeiros momentos de vida. E, portanto, eu começaria por dizer que, obviamente, que é fundamental ter um aporte calórico adequado e depois tentar equilibrar esse aporte calórico com base em escolhas acertadas de hidratos de carbono, escolhas acertadas de lípidos e não exagerar na proteína, sem, no entanto, esquecer que, se estiver em excesso, é prejudicial, mas não deixa de ser um macronutriente fundamental para o desenvolvimento das crianças. Como nós aqui vamos falar mais à frente no programa de crianças vegan e vegetarianas, eu deixava o déficit para essa conversa posterior que vamos ter aqui no programa também. Eu já vou meter a minha colherada, literalmente. De um modo geral, e pronto, apesar disto poder ser ajustado criança para criança, acho que é uma regra prática que nós devemos utilizar, principalmente nos primeiros anos de vida, que é a palma da mão. Certo. A quantidade de carne ou de peixe que a criança deve comer por refeição é mais ou menos a palma da mão dela. Claro que depois vai depender se for um pedaço de carne assim, claro. Mas um bife ou uma posta de peixe fina será mais ou menos. E aquilo que nós vemos é que as crianças comem muito mais do que isso. Muito mais, se pensarmos em necessidade de leite e derivados, temos aquela meta dos 500 mililitros, ou meio litro por dia, que é um bocadinho demais em crianças pequenas. Se calhar, a partir dos 6 meses, que é quando se inicia a diversificação alimentar, devemos pensar nos 500, 600 mililitros. A partir do ano de idade, entre os 300, 400, não andamos muito longe das necessidades gerais para as crianças de leite e derivados. Agora, se pensarmos que o iogurte tem 120, que... E o queijo, que é difícil de quantificar e normalmente não entra nestes cálculos. É muito fácil ultrapassarmos. E os estudos o que dizem é que as nossas crianças comem 4 vezes proteínas a mais do que precisam. 400% das suas necessidades. O que é uma brutalidade. É uma brutalidade. O termo. Certo. Ora, e para além das nossas crianças se excederem no que a proteína diz respeito, excedem e muito, isso nós já sabemos muito bem, infelizmente, no que ao sal, mas sobretudo no que ao açúcar diz respeito. E apesar de já termos batido muitas vezes nesta tecla, nunca é demais continuar a bater nela, certo? É arrepiante. Nós vemos, há um estudo, eu acho que já falei aqui também, que é o estudo EPACI, foi um estudo feito em 2012, que é representativo da população portuguesa e engloba crianças dos 0 aos 3 anos. E, voltando a isto, que é representativo da população portuguesa, nós temos que, aos 13 meses, quase 60% das crianças comem sobremesas doces. Aos 13 meses de idade. Aos 18 meses, 60% bebe refrigerantes sem gás. 20% bebe refrigerantes com gás. Portanto, estamos a falar de, não são bebés no termo certo, mas quase 13, 18 meses. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado com aquela fronteira do ano de idade de dizer pode comer o que comem os pais. Temos que ter um cuidado redobrado. Há este chip um bocado nos pais. As pessoas acham que a partir do ano de idade, nos pais e nos profissionais de saúde, eu faço aqui uma meia-culpa, porque nós dizemos, pronto, agora a partir do ano de idade pode comer o que come a família. Se calhar não é exatamente assim, porque as famílias também não comem o que é adequado à criança. Portanto, esta barreira do ano de idade de liberdade total é perigosa. É muito perigosa porque vamos ter estes excessos
que nem são muito pensados, mas vão E acontecer. aqui a questão, eu acho que é importante frisar que Sim. o Hugo falou em sobremesas doces, em refrigerantes, e de facto o açúcar é um problema, mas o criar hábito pelo sabor doce É um problema ainda maior. é pior digamos ainda. assim, porque senão as pessoas podem dizer, então eu vou comprar refrigerantes light, refrigerantes com adoçante, e continuam a ser uma má opção. Sim, Claro que sim. sim. Olha, eu tenho aqui um dado que bate com os teus dados, que diz que 32% mais ou menos das crianças portuguesas entre 1 e os 3 anos têm indicadores de obesidade. Não é? E a obesidade é, de facto, uma das grandes consequências do excesso do açúcar, mas não só, porque eu acho que há aquela ideia de que ele é tão magrinho. Se a Não é? obesidade tivesse só uma causa, isto era muito mais fácil. Não é? Temos imensas causas. Temos as causas alimentares e à cabeça, em crianças pequenas, temos o excesso de açúcar e o excesso de proteínas, de que falamos aqui. E temos uma questão também muito grave, que é a questão da inatividade. Hoje em dia as nossas crianças gastam cada vez menos energia porque têm atividades cada vez mais sedentárias. Sim. Eu, outro dia, ouvi o professor Carlos Neto, que é um defensor da atividade física nas crianças, dizer que dá aulas a meninos de 5 e 6 anos que, ao fim de correr uma volta, dizem que estão cansados. Ele diz, quando é que as crianças ficam cansadas? Portanto, isto é Olha, gostava um preocupante. bocadinho disso lá em Pois casa. era bom, era bom. É, Mas eles não se cansam, Não, literalmente. aquela é uma pilha Portanto, do Eles só céu. se cansam Chega à na cama e escola. pum. Eles só se cansam na escola. Exatamente. Às vezes também acontece. E temos de ter esse cuidado, que é dosear o que se come e o que se gasta. Esta balança tem que estar sempre equilibrada e geralmente depende para o lado errado. Só para também chegarmos aqui a uma conclusão. João, no teu livro, Duelos de Alimentos, provavelmente podemos falar de alguns alimentos que estão relacionados muito com os lanches. E eu acho que os lanches, de uma forma geral, são um grande perigo no que toca aqui aos açúcares. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, houve claramente essa preocupação. O livro tem um capítulo dedicado a duelos de alimentos, especial escola, em que são de Podemos facto... ver? Posso, sim, claro posso que sim. ver? Sabes-me dizer a partir de que página? Mais ou menos? É o último Também? capítulo, quer dizer, é o penúltimo. O último tem receitas e é o Certo. penúltimo capítulo. Já lá vou. Estou aqui. É mais para a frente, um bocadinho. Cherne? À frente. Mais É mais para a frente, Ah, mais para para a a frente. frente, desculpa. Vamos lá. Exatamente. Estão aqui. Aí. Leite meio gordo, leite magro. Certo. Estavas a dizer, gostei do iogurte. raciocínio, entretanto, João. Sim, Estavas- portanto, é fundamental saber fazer boas opções. E quando são boas opções, quando eu refiro boas opções, digo boas opções para as características das crianças e também temos que perceber que o termo criança é muito abrangente. E, portanto, o que é adequado em termos de porção para uma criança de 8 anos não é o mesmo que é adequado para uma criança de 4. E, portanto, era o que eu dizia no início. Não só o que se come, mas quanto se come é fundamental. Certo, porque só mesmo para concluirmos, nós estamos a falar muitas crianças da questão da obesidade, e é um problema, mas todas as outras crianças que não são obesas não estão excluídas destes cuidados alimentares só porque são magras, certo? E é verdade. E muitas vezes, lá está, se nós programarmos mal o metabolismo delas, elas vão chegar à altura em que crescem menos e como crescem menos, aumentam exageradamente de peso. E isso tem que se ter cautela, porque muitas crianças, principalmente as que são magras no primeiro ano e as pessoas não gostam de ter bebés mais magrinhos, que lhes dão comida em excesso, não se preocupam tanto com a qualidade, lá está, porque é magrinho até pode comer, estão a programar mal. E aos 5, 6 anos, quando a criança está no estado de magreza fisiológica e natural, elas começam a engordar. E isto é outro fator de risco para a obesidade mais tarde. E é extremamente frequente ver isto. Crianças que são magrinhas no primeiro ano, como são magrinhas, há menos cuidado e menos preocupação, e depois chegam ali aos 4, 5, 6 anos e começam a aumentar de peso sem grande Olha regra. lá que eu ainda só tenho fingelas lá. Ainda bem, ainda bem. Já Continuem vai no assim. cheio. Continuem quando assim, dizia. continuem assim. Olha, Hugo e João, muito obrigada Obrigado. por estar aqui os dois connosco. Foi um Obrigado. gosto. As pessoas já sabem que podem, então, encontrar no teu livro algumas sugestões para facilitar uma alimentação mais Posso saudável. aproveitar só para lançar Força. um convite? Diz, A força. apresentação oficial do livro será no dia 25 de outubro, às 6h30, na FNAC do Norte Shopping. Quem quiser que apareça. Ou então no dia 26 de outubro, às 4 da tarde, na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo. Ok, depois vão ter que jogar ao quem é quem, a ver quem é o João, quem é o Hugo. Está combinado. Está incluído o jogo, combinado. É, exato, está incluído o jogo. Muito obrigada. Tchau, obrigado.